Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com uma missão bem diferente, que é compartilhar com vocês de uma forma mais abrangente, né? Um pouquinho sobre a minha vida, mais especificamente com relação à maternidade. Eu passei por muitos desafios para alcançar a graça de ser mãe e eu sempre compartilhei, né? Sempre compartilho quanto possível a minha história com as pessoas, porque eu sei que inspira, motiva, ajuda. Quantas e quantas pessoas já descobriram um problema igual ao meu ou semelhante ao meu depois da gente conversar e eu relatar, né, o que aconteceu comigo, e daí as mulheres acabam buscando essas informações com seus médicos e fazem exames específicos e tudo mais. Então, assim, desde que eu tive a minha filha, a Cecília, eu tenho dentro do meu coração esse desejo, né, de compartilhar a minha conquista com vocês, a minha luta e a minha vitória, né? Porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. E de um tempo pra cá, de algumas semanas pra cá, Deus tem me incomodado muito com isso, né? Eu não paro de pensar numa forma de poder falar para mais pessoas sobre tudo que aconteceu comigo. Então pensei no meu canal do YouTube, que eu uso profissionalmente, que eu tenho em torno de 7.000 inscritos já, então eu tenho certeza que vai atingir muito mais pessoas do que nesses 3 anos conversando no boca a boca com as pessoas que eu convivo. Então por isso eu vou colocar aqui no canal um pouquinho da minha história para vocês. E se você é consultora Mary Kay ou diretora, é também uma história de inspiração, de superação, de fé, de coragem, de persistência, de não desistir dos seus sonhos, tá? Tudo começou, né, quando eu conheci o meu marido, claro, quando a gente se reencontrou, na verdade, em 2010, começamos a namorar. E a gente já tinha quase 3 anos de relacionamento quando veio aquela vontade bem forte já de ser mãe. Eu sempre tive vontade de ser mãe. E já perto dos 30, essa vontade ficou mais forte ainda. Então foi quando a gente decidiu de fato fazer o nosso casamento, né? Já que a gente queria filho, a gente queria aumentar a família, então que a gente fizesse tudo direitinho. Então nos casamos em março de 2013. E logo em junho, julho mais ou menos, nós decidimos que começaríamos as tentativas, né? Então eu parei de tomar remédio e, para minha surpresa, uns 3 meses, 4 meses depois, perto ali de outubro de 2013, eu engravidei. E sim, foi uma surpresa muito grande. Eu tomei anticoncepcional, gente, por quase 15 anos, né, consecutivos, praticamente 15 anos consecutivos. Eu tinha muita cólica, então inclusive eu comecei a fazer o uso do anticoncepcional ainda virgem, com 15 anos de idade, porque eu tinha muita cólica, a ponto assim de desmaiar mesmo na escola. Minha mãe já teve que me buscar algumas vezes. Quando eu fui estudar fora, já teve vez de eu ter que ir embora também da escola, da faculdade, de tanta cólica. Então, na época, né, o meu ginecologista me sugeriu que eu fizesse uso contínuo do anticoncepcional, assim diminuiria muito as cólicas. E de fato, gente, nossa, melhorou muito, assim, resolveu uns 80% o problema das cólicas. Então, nunca vi problema em fazer o uso do anticoncepcional continuamente. E usei dos 15 aos 30 anos. Quando parei para tentar engravidar, pensei que fosse demorar, né? Então por isso eu fiquei tão surpresa quando eu engravidei tão rápido, né?
E aí aquela ansiedade para fazer o primeiro ultrassom, né? Fiz o exame de farmácia, deu positivo. Corri, fiz o de sangue para ter certeza, positivo. Yes, tô grávida, né? Que alegria. Eu não tava me cabendo de tanta alegria. E aí a minha médica me falou: Sara, não adianta, calma, não adianta a gente fazer ultrassom agora, né? Você deve estar de 5 semanas, ainda não dá pra ver nada no ultrassom. Então vamos esperar um pouquinho, semana que vem, daqui 2 semanas a gente faz ultrassom, que já vai dar pra ver, né, alguma coisa. E aí fui fazer a bênção do ultrassom. Quando começou a fazer o exame, tá na trompa. Pensa aquela euforia, aquela alegria, um balde de água fria, né? E eu me lembro direitinho que eu tinha um treinamento online com a minha equipe nesse dia. Eu entrei no carro, chorei. Liguei pro meu marido, eu tava assim, arrasada, né? Ele não pôde ir comigo nesse ultrassom, nesse primeiro ultrassom, então eu saí da clínica, liguei pra ele e vim embora pra casa assim, desconsolada, mas ao mesmo tempo eu falava pra mim mesma que eu não podia me abater, né? E que eu tinha certeza que Deus tinha um plano muito grande na minha vida. E eu confiava muito nisso. Sempre tive muita fé e sempre confiei muito nos planos de Deus na minha vida. E por mais difícil que fosse, eu encarei, né, esse desafio. Chorei horrores. Quem é minha consultora das antigas, quem era minha consultora no finalzinho de 2013, participou desse treinamento online, eu não fiz transmissão de vídeo, eu falei que eu tava com problema no vídeo, na minha câmera do computador, e dei o treinamento só por áudio e slides, né? Porque eu tava com o olho deste tamanho de tanto chorar. Eu tinha acabado de receber a notícia, tipo 5 horas da tarde, o treinamento era 7 horas da noite. Então, juntei todas as minhas energias, fiz aquele treinamento, terminei o treinamento, voltei a chorar litros de lágrimas, né? E em oração o tempo todo. E Deus foi confortando meu coração. E foi simples, né? Essa primeira perda em termos clínicos, porque estava na trompa, mas a gente acompanhou com beta, não estava evoluindo mais a gestação mesmo, né? Tava aumentando o beta muito pouquinho, então naturalmente o bebê não estava mais se desenvolvendo por estar na trompa. Então eu tomei uma medicação que se usa para quimioterapia, tratamento de quimioterapia, né, que destrói as células que não são as células do seu próprio corpo. Como o embrião não é célula do meu próprio corpo, é um corpo estranho, então a medicação faz essa limpeza e o meu próprio corpo iria eliminar isso, né? E aí foi bem natural, eu tomei a medicação, um pouquinho forte, eu tive efeito assim colateral, né? Me deu náusea, me deu diarreia, mas foi relativamente bem tranquilo, né? E uns 2 dias depois a minha menstruação desceu, ok. Como foi relativamente tudo bem tranquilo, a minha médica não me deu nenhum resguardo, assim, né? E depois de um tempo que o meu emocional, né, que estava mais abalado, se refez um pouquinho mais, aí a gente já decidiu tentar novamente, né? E foi então que, para minha surpresa, novamente, eu engravidei muito rápido. Aí já estávamos em 2014, né? Mais ou menos no meio do ano, do meio pro final do ano de 2014, é sempre no segundo semestre que eu engravidava, né? Aí no segundo semestre de 2014 eu engravidei novamente. E aí já bateu aquela alegria, mas aquele medo ao mesmo tempo, né? Ai, meu Deus, será que tá tudo certo? Como que tá? Já começou a me dar desespero, mas daí eu mesma me acalmava. E benditas 2 semanas que não passavam para poder fazer ultrassom. Nossa Senhora, aí tá. Fui fazer ultrassom. Beleza. Tá no lugar? Tá. Sara tá no lugar. Tá no útero, implantou bonitinho, né?
dava para ver o saco ali vitelíneo que eles falam, não deu ainda para ver o embriãozinho, né? Mas já dava para ver a vesícula que eles falam. E bonitinho implantou, ufa, né? Não tá na trompa, tá resolvido, né? E daí minha médica falou, olha, você deve estar pelos cálculos e tudo, né? Em torno de 5 semanas, então 5 e meia. Então a gente, daqui 2 semanas, vamos fazer ultrassom novamente, porque aí você já vai estar de 7 semanas, 7 para 8, a gente consegue já ouvir o coraçãozinho, né? Oh, bem essas 2 semanas que também não passavam de jeito nenhum. E aí até que enfim chegou o bendito do ultrassom pra gente ouvir o coraçãozinho do bebê. E aí quando a gente foi fazer o ultrassom, cadê o coraçãozinho do bebê? O embriãozinho tinha desenvolvido, agora já dava pra ver o embriãozinho, né? Então evoluiu do primeiro ultrassom, mas a gente não conseguia ouvir o coraçãozinho do bebê. Então, com muita serenidade, minha médica falou, Sara, pode ser que, né, tenha alguma contagem errada das semanas. Talvez você não tá com 7, talvez você esteja com 6 semanas e realmente com 6 ainda não dá para ver os batimentos cardíacos, né? Porque evoluiu, sua gestação evoluiu do último ultrassom para agora. Então vamos repetir semana que vem. Se você tá de 6, semana que vem 7, já dá para ouvir coraçãozinho. Gente, nessa próxima semana eu quase nem consegui trabalhar. Eu só pensava nisso, né? Eu tava com toda a minha energia, toda a minha mente, todo o meu amor, tudo voltado para isso. E aí então chegou a semana que vem, fui fazer o ultrassom. E o embriãozinho estava exatamente igual no ultrassom da semana anterior. Ou seja, ele não tinha se desenvolvido mais, de fato, né? A minha gestação tinha sido interrompida naturalmente. E a gente não entendeu o porquê, né? E aí foi então que a minha médica decidiu, falou, olha, primeiro vamos resolver isso daqui, mas depois nós já vamos começar a investigar. A gente não vai esperar uma terceira perda para investigar, né? E aí foi aquela decisão, né? Espera descer naturalmente ou faz a curetagem. Eu sempre tive muito medo de anestesia e tinha que dar anestesia, né? A RAC, igual dá para fazer a cesariana. E eu não queria tomar anestesia. Então eu falei, não, eu quero esperar descer. E aí a minha médica me deu o limite, né, de 30 dias para esperar descer naturalmente, porque não pode ficar mais do que isso, pode dar um risco de infecção e tudo mais, né? E aí eu falei, não, tudo bem. Gente, nesse 1 mês eu fiz treinamento funcional, eu corri, eu fiz tudo que vocês imaginarem de estripulia que grávida não pode fazer, porque pode, né, acontecer alguma coisa com o bebê, porque eu precisava que descesse para limpar o meu útero. E não descia, gente. No 29º dia, desceu. Aí começou a descer a menstruação normal. No 3º dia veio uma cólica muito forte, né? Eu vi o embriãozinho, vi que saiu e tudo. E fiquei 17 dias menstruada, né? Porque acaba sendo muito sangue, enfim. Fiquei 17 dias sangrando. Depois que parou, minha médica quis me ver novamente umas 2 semanas depois. E aí a gente foi fazer um ultrassom para ver se estava tudo ok, tudo limpinho. E para nossa surpresa, o meu útero ainda estava do mesmo tamanho, cheio de sangue lá dentro, cheio de coisa lá dentro. Aí ela falou, Sara, seu útero ainda está dilatado. Tem alguma coisa aqui impedindo sair, né? O sangue todo, enfim. A gente vai precisar fazer uma curetagem. Então eu esperei 30 dias e tive que fazer a curetagem do mesmo jeito. Só que como desceu o embrião, ela falou, bom, né? Eu fiquei 17 dias sangrando. Ela falou, bom, já limpou uma boa parte, então não vou te dar anestesia, vou te dar só um sedativo, que é o mesmo que usa para fazer endoscopia, colonoscopia e tudo mais. Então ela só me sedou
e fez a raspagem do útero, né, a curetagem que eles falam. E ela disse que tinha muitas placas de sangue, muito sangue coagulado lá dentro. E ali já foi um sinal de alerta pra gente, né? Mas aí depois da minha recuperação, né, depois de uns 3 meses, as taxas hormonais já tinham se normalizado e tudo. Daí a gente foi fazer uma bateria de exames, ela me virou do avesso. E assim, eu louvo e agradeço todos os dias pela vida dela, na minha vida, além de ser minha amiga de infância, né? A doutora Patrícia, ela foi um anjo mesmo na minha vida. E aí ela descobriu um tipo de trombofilia que eu tenho, né? Um tipo de predisposição à trombose. O meu tipo de trombose chama SAF, é a Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídico. Tem vários tipos de trombose, né? Mas esse tipo específico, ele engrossa, entre aspas, o sangue. Ele faz com que a gente tenha uma maior predisposição a fazer trombos, ou seja, o sangue coagular, engrossar, quando a gente está grávida, porque os hormônios da gestação potencializam essa trombose, essa predisposição à trombose. Então, por isso que eu perdi esse segundo bebezinho, embora ele estivesse no útero, implantado bonitinho, mas fez coágulo ali no cordão umbilical, provavelmente não passou nutriente para o bebê e ele não se desenvolveu, né? Como foi mais complicado essa segunda perda, tanto emocionalmente, por já ser a segunda perda, como clinicamente, né? Eu fiz um resguardo um pouco maior. Então era final de 2014, tipo outubro mais ou menos. Aí eu fiquei quase um ano, né, pra engravidar novamente. Então eu fiquei uns 6 meses ali de resguardo e daí mais uns 6 meses, 5 meses tentando novamente engravidar. E daí, em novembro mais ou menos de 2015, eu engravidei de novo. Oh, glória, né? Agora nós já sabemos que tem a SAF, então a recomendação era ter o beta positivo, corre para tomar o anticoagulante, né? A enoxaparina. Quem aí é tentante e já teve esse probleminha, né, deve saber do que eu tô falando. É uma injeçãozinha fininha, tipo de insulina, mas a gente tem que aplicar uma injeção de anticoagulante na barriga todos os dias durante os 9 meses de gestação e por 45 dias de pós-parto também, tá? Gente, a trombose na gestação, ela é tão importante que, assim, depois que eu descobri a minha doença, eu tive contato com outras pessoas que também têm esse problema, ouvi relatos de outras pessoas que tiveram complicações por não saber da trombose, e isso tudo é muito sério, né? No meu caso, acarretava a perda dos bebês, mas em outras pessoas, eu já tive, né, relatos de pessoas que teve AVC, no pós-operatório imediato, no pós-parto imediato, ou durante a gestação, pode dar embolia pulmonar, tem caso de dar cegueira. Então, assim, é muito sério, tá? Não só o fato de você poder perder o bebê, mas é risco de vida para a mãe, né? E a saúde da mãe. Então, a gente tem que tomar esse anticoagulante, tá? Então, beta positivo, já entrei com a medicação, né? Feliz da vida, porque eu estava grávida pela 3ª vez. E aí, mais uma vez, né? Sara, calma, não dá ainda pra ver nada no ultrassom, porque, gente, como eu tava tentando, ainda mais que eu tinha já, né, descoberto esse meu probleminha, então eu ficava muito vigilante no meu período. Então, atrasou um dia, eu já corria pra fazer o beta. Deu negativo e continuou não descendo, 2 dias depois eu já fazia o beta de novo, né? Pra ficar bem atenta. Então, não dava ainda pra ver nada no ultrassom, tivemos que esperar mais um pouquinho, umas 2 semanas também. E aí fomos fazer o ultrassom. Aí, gente, era um mix, né? De desespero com alegria. Já não era mais medo, era desespero.
de fazer ultrassom pela terceira vez grávida e dá algum problema, né? E fomos fazer esse ultrassom da terceira gestação. Quando começou a fazer ultrassom, estava na trompa, igual o primeiro, no mesmo lugarzinho, do mesmo jeitinho, na trompa direita, quase no útero, bem na curvinha. E aí, pronto, né? Virei uma bomba relógio. Porque a gente começou a acompanhar com o beta e o bebê estava se desenvolvendo, porque eu tomei o anticoagulante, né, por 2 semanas. Então, estava passando nutriente pro bebê mesmo, ele estando na trompa. O meu beta estava aumentando, então ele estava crescendo na trompa e não pode, né? Podia romper minha trompa, me dar uma hemorragia interna, qualquer outra coisa, enfim. Podia dar uma complicação muito grande. Nós acompanhamos por 1 semana e estava evoluindo a gestação e a gente teria que interromper, porque não podia evoluir ali onde o embriãozinho estava, né? Então veio mais uma bomba. A minha médica estava gestante, estava de barrigão, não estava operando. Então tive que fazer a cirurgia com o plantonista, né, da Santa Casa. E graças a Deus, o segundo anjo que entrou na minha vida nesse período todo, né, de dificuldades, de desafios, de provações, foi o Dr. José Felipe. E ele estava de plantão, ele examinou, né, o meu ultrassom, todos os meus exames, avaliou tudo. Ele ficou com muito receio a princípio de fazer a cirurgia pelo local que estava o embrião, né? Como eu não tinha filhos, ele falou que eu corria o risco até de ter uma hemorragia na cirurgia e perder o útero. Então, que era uma cirurgia muito, muito, muito delicada, muito arriscada, né? Ele tinha ali meio centímetro para cortar e eu teria que tirar a minha trompa com o embriãozinho, né? E tudo isso, gente, aconteceu no dia da cirurgia, era dia 24 de dezembro de 2015. Então, todo mundo se preparando para o Natal e eu internando na Santa Casa para retirada da trompa com o embriãozinho, né? E essa bênção estava lá de plantão. Gente, vocês imaginam o meu desespero, né? Porque eu estava perdendo o terceiro bebê, estava perdendo uma trompa, correndo o risco de perder o útero e não ser mãe. Então, naquele momento ali, o meu chão se abriu e me deu um desespero muito grande. Confesso para vocês que eu fiquei bem desesperada. Eu sempre fui muito confiante, eu sempre fui muito positiva. Quem me conhece sabe que eu sempre falo, não, mas vai dar certo, mas vai. Até o último segundo eu tô acreditando que vai dar certo, que vai melhorar, né? Eu sempre fui muito positiva. Mas nesse dia eu me desesperei de verdade. E eu só fazia rezar para Deus guiar as mãos dele na cirurgia. Se fosse da vontade de Deus, para eu ser mãe, né, que corresse tudo bem naquela cirurgia, porque eu confiava nos planos de Deus na minha vida, né. E foi então que a gente fez a cirurgia e graças a Deus correu tudo bem. Foi tipo uma cesariana, né, o corte da cesariana normal, aí tirou a trompa. Então eu fiquei, gente, Natal e Réveillon de 2015 de resguardo, me recuperando de uma cesariana, sem bebê no colo, né? E aí, como eu fiz a cirurgia, eu tive que ficar 6 meses sem pensar em engravidar, né? É uma cirurgia grande e tudo, então tive que voltar a tomar anticoncepcional. E aí, como eu já descobri a trombose, tem um anticoncepcional específico que a gente pode tomar quando tem a trombose, né? Ele não é um composto, não são 2 hormônios, é um hormônio só, então ele é mais fraquinho um pouco.
E eu tomei por 6 meses esse anticoncepcional. Aí quando chegou em junho de 2016, a minha médica me liberou para eu poder tentar novamente. E agora só com uma trompa, né? Eu só tinha a trompa esquerda. Então, teoricamente, eu só tinha 50% de chance de engravidar, né? Só no mês que eu ovulasse do ovário esquerdo é que eu poderia engravidar, né? E quando eu ovulo do lado direito, não tenho a trompa direita, então não posso engravidar. E aí, gente, engravidei. Em junho, no mesmo mês que a minha médica me liberou, eu engravidei. E quando eu peguei o beta positivo, já comecei a tomar a injeção. E daí eu só falava pra mim o tempo todo, quando vinha aquele desespero, aquele medo, eu falava o tempo todo pra mim: a trompa problemática, que era a trompa direita, não existe mais. Então o bebê não vai parar na trompa, ele tá no útero, tá bonitinho, eu tô tomando remédio, tudo certinho, então vai dar tudo certo. Então quando vinha um desespero, eu falava isso pra mim mesma, né, o tempo todo. Até que a gente fez o ultrassom, ouvimos o coraçãozinho do bebê. Ai, que delícia, gente! Depois de 3 anos tentando, depois de 3 perdas, foi a primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho de um bebê no meu ventre. Que legal! E é muito, muito, muito emocionante. Foi um momento mágico, assim. E durante toda a minha gestação, eu tentava falar pra mim mesma que eu era uma pessoa normal, que tava tudo certo, que tava tudo normal. Mas o nosso subconsciente, ele é tão forte, né, gente? Toda vez que eu ia na consulta do pré-natal, minha pressão tava alta. Era 14/9, 14/10, 13/9. E a minha médica ficava desesperada. E eu sempre voltava com tarefinha de casa: aferir a pressão diariamente por 1 semana e fazer a média. E daí dava sempre normal: 11/7, 11/8, 12/8, sempre normal. Mas lá na hora da consulta do pré-natal tava sempre alta. Tamanha ansiedade, né? Ficava nervosa e tudo mais. Mas graças a Deus correu tudo bem. E aí com 4 meses e meio, a gente descobriu que era uma menina, a Cecília. Demoramos para colocar o nome, porque dos outros bebês, do primeiro eu já pensei no nome. No segundo, fiquei meio com receio, mas também já estava pensando em nome. No terceiro, eu e meu marido falamos: não vamos pensar em nome nenhum, deixa rolar, né? Não rolou. Aí da Cecília a gente também falou: não vamos pensar em nome de jeito nenhum, espera. Aí quando vimos que era menina, a gente não tinha nem ideia de nome. Aí que a gente foi pensar em nome, pensamos em Cecília como um acordo, né? E levei uma gestação normal, fiz atividade física, né? Nesses 3 anos de tentativa eu ganhei muito peso. Eu ganhei em torno de 10 quilos. De ansiedade mesmo. Eu não fiz tratamento hormonal nem nada, mas acho que ansiedade e tudo. Então eu me cuidei muito na gestação. Ganhei só 10 quilos na gestação, né? E rapidinho perdi isso depois. E então a Cecília estava prevista para 10 de março de 2017. Meu aniversário é 9 de março. Daí eu falei: nossa, super presente de aniversário, né? Então estávamos com todos os preparativos assim para comecinho de março, 40 semanas. Então, para nossa surpresa,
dia 28 de janeiro, eu estava entrando na 34ª semana, aí a minha bolsa rompeu. Como se não bastasse tanta emoção, ainda tinha mais emoção, né, gente? Aí minha bolsa rompeu com 34 semanas. Foi um susto muito grande, né? A princípio, minha médica até pensou, será que não é uma ruptura parcial? Mas daria para aguentar, esperar mais uns dias, uma semana e tudo, né? Mas não, tinha rompido mesmo. Só que ela estava muito encaixada, acredito que por isso que rompeu também a bolsa antes da hora, porque ela estava muito prontinha para nascer, assim, encaixadíssima, né? E aí o líquido não saiu todo, porque ela estava muito encaixada, a cabecinha dela não deixava o líquido sair todo. Mas quando eu me mexia, eu fazia xixi perna abaixo, né? Sem sentir. Então fui pro hospital para ter a Cecília. Eu cheguei a entrar em trabalho de parto, ter contração e tudo, só que ela era prematurinha, né? Eu ia demorar muito para dilatar, tava bem lento ainda esse processo de dilatação, e daí a gente achou mais ponderado fazer a cesariana. E graças a Deus nós tomamos essa decisão, porque ela tá encaixada, gente, de rostinho, de carinha, assim, para sair primeiro o rostinho. E o certo é sair primeiro o topo da cabeça do bebê, né? Por ela estar encaixadinha assim, ela nasceu com a máscara equimótica, que eles falam, né? Que é o rosto todo roxinho. Então ela nasceu com a cabeça, o rosto todo roxo. E esse roxo do rosto, depois ele veio para os olhinhos, né? Então ela ficou com os olhinhos bem roxinhos. Como eu ainda não tinha feito aquele teste do cotonete que eles falam, né? Que é um exame para ver se tem infecção bacteriana, né? Na vagina e no canal vaginal e tudo, né? Eu já tinha pego o material para fazer o exame na semana seguinte. E eu não tinha feito, então eu não sabia se era positivo ou negativo o meu resultado, né? Meu exame. Então, por precaução, a pediatra decidiu que ela ficasse na UTI neonatal. E ela ficou por 8 dias fazendo o ciclo do antibiótico. Então, foram assim, 8 dias, foi uma semana que pareceram 2 meses esses 8 dias, de tão desgastante que é, né? O pior dia da minha vida foi o dia que eu recebi alta do hospital, tive que vir embora para casa e ela ficou. Então, você ganhar neném e ir embora para casa de braço vazio é triste, né? Mas em todas as situações eu louvo e agradeço a Deus, né? Porque eu ouvi tantas histórias de mães que saíram do hospital de braço vazio, mas o filho não estava lá no leito de UTI, que seja, esperando por elas, né? Tem bebê que perde a vida mesmo. Então, graças a Deus que a minha estava lá em tratamento, no melhor lugar que ela poderia estar, né, recebendo os melhores cuidados para se recuperar. E foi desafiador, sim. Todos os dias que a gente chegava, eu e meu marido, a gente via um furadinho diferente, num lugar diferente, a gente já se preocupava, né? E ela teve um pouquinho de icterícia, teve que fazer o banho de luz. Então, graças a Deus que ela já estava lá, ela recebeu todo o suporte que ela precisava. Nós crescemos e amadurecemos muito também nesse período, né? Os filhos já nascem nos ensinando, né, gente? Então, nós nos tornamos seres humanos muito melhores depois de tudo isso, né? Não só pela Cecília, mas pelos outros 3 bebês também, que nos ensinaram a ter paciência, nos ensinaram a ter resiliência, nos ensinaram a fortalecer a nossa fé, né? E 8 dias de vida, nós pudemos, enfim, trazer a nossa princesa para casa. E, nossa, era um domingo, ela nasceu num sábado e recebeu alta no domingo seguinte, né? Então, eu e meu marido chegamos em casa, gente, era perto da hora do almoço, a gente almoçou.
E aí nós fomos pro quarto depois do almoço, colocamos ela na cama, no meio da gente, que a gente não queria fazer mais nada, a gente praticamente nem respirava, a gente não queria nem respirar. A gente só queria olhar para ela em casa com a gente, né? Não tem alegria maior nesse mundo do que a gente vê, né, o nosso filho saudável perto da gente, pra gente poder cuidar, dar todo o amor, dar todo o carinho e todo o suporte. E assim, a nossa pequenininha, né, magrelinha, do olhinho roxo, toda esmilinguidinha, recém-nascida e prematura de 34 semanas, foi crescendo, foi ganhando peso, né? Graças a Deus eu sempre trabalhei muito o meu emocional para não afetar, por exemplo, a lactação, que era um sonho que eu tinha, poder amamentar. Durante o período da UTI neonatal, eu tive muito contato com o banco de leite do hospital da Santa Casa, e então eu tirava o leite para Cecília no terceiro dia de vida, ainda lá na UTI, né? Ela já começou a mamar. Então, só que ela não conseguia sugar, então eu tirava o leite e eles davam para ela na sondinha, ela tava de sonda, né? Então ela tomava o meu próprio leite na sonda. Acho que no quinto dia que ela começou a mamar, mesmo no seio, quarto, quinto dia, e aí então eu chegava no hospital 8 da manhã, já ia direto pro banco, tirava leite, ordenhava, deixava lá o leite para eles darem de madrugada para ela e subia para a mamada das 9. E aí ia de 3 em 3 horas. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite. Aí depois da mamada de meia-noite eu vim embora para casa, dormia. No outro dia, 8 da manhã, eu já estava lá novamente, né? Então foram dias intensos de dedicação exclusiva a ela, estimulando a lactação desde o início. E isso me ajudou muito a conseguir amamentar depois, né? Me permitiu estar próxima dela nesse momento que ela estava lá na UTI, então foi maravilhoso. E como eu tive esse contato com o banco, eu acabei me tornando mãe doadora, né? Quando ela tinha 2 para 3 meses de vida, ela já tinha ganhado bastante peso, vocês podem ver aí, bem fofinha. Então eu comecei a doar leite para o banco e eu amamentei a Cecília até 1 ano e 7 meses. E até 1 ano e 7 meses eu amamentei a Cecília e doei leite para o banco de leite, né? Porque eu tinha muito leite, lá tem muitos bebezinhos que precisam, então por que não retribuir, né, para o universo tanta coisa boa que eu estava recebendo naquele momento, né? E agora tá aí a Cecília com 2 anos e 8 meses, né? Quase 3 aninhos, espertíssima, toda ativa, muito inteligente, e é realmente a luz da nossa vida. Ela é a alegria da nossa casa, é o nosso presente de Deus. Eu não me canso de abraçar e beijar e agradecer a Deus. Ela já fica rindo, porque toda hora eu abraço e beijo, falo obrigada, Papai do Céu, por esse presente tão lindo que é essa princesinha na nossa vida. E abraço e beijo. E ela mesma já fala, quando ela quer agradecer alguma coisa, ela, obrigado, Papai do Céu, pela mamãe fofinha. Obrigado, Papai do Céu, pelo papai lindão. Então, assim, a gente vai ensinando, né, a gratidão e o amor em todos os momentos das nossas vidas. Então eu queria muito compartilhar com vocês a minha história, a história da Cecília, a história da nossa família, porque eu tenho certeza que pode te inspirar. Se você é mãe tentante, se você já perdeu algum bebê ou não, ou se você tem algum outro sonho na sua vida, como eu tinha o sonho de ser mãe, e que por muitas vezes me vi tão distante de realizar esse sonho, mas sempre com muita fé, de que Deus tinha um plano muito maior para minha vida, de que Deus estava preparando algo muito melhor do que eu poderia imaginar. E de fato, né, hoje eu vejo a Cecília com toda essa saúde que ela tem, né, toda essa disposição, a inteligência dela. E eu vejo como Deus caprichou na minha pequena.
assim como tá caprichando também para preparar tudo de melhor para você na sua vida, tá encaminhando os seus sonhos, e a gente precisa ter fé, perseverança, confiança, certinho? E é isso. Um beijo grande, espero ajudar vocês de alguma forma. Tchau, tchau. Vamos acordar, amor? Quem que é o amor da mamãe? Quem que é? Hã? Ai, gente, que preguiça. Tô acordando. Que preguiça, gente. Bom dia, meu amor. Amarelo. Amarelo. Filha. Batom? Onde passa o batom? Na boca. Filha. Da mamãe. O que você quer aí? O quê? Batom? O que você vai fazer com batom? Você quer passar o batom na boca? Só um pouquinho? Só um pouquinho? Ai, meu Deus. Será que eu deixo, gente, ela passar o batom na boca? Na boca? Só um pouquinho? Como que você passa o batom na boca? Assim? É assim, entendi. Ah, você põe no dedo e passa? Ah, mostra pra mamãe como que é. Ai, que linda. Então manda um beijão pra mamãe aqui. Manda um beijo. O que você tá fazendo aí, filha? Tá dirigindo? Que cor que é esse carrinho? Rosa. Ih, é rosa mesmo, hein? Pra onde você vai, filha? Escola. Ah, vai pra escola? Fazer o que lá na escola? Estudar. É, filha. Que legal. A corrida. Vai apostar corrida? De carro? Ai, meu Deus. O que você tá fazendo aí, moça? Pegando. O quê? Pegando. Um batom? Onde você vai com esse batom? Qual que você quer? Eu quero um batom rosa. Tá bom. E a cadela que é o verde? Tem batom verde também? Tá bom. Quanto custa esse batom, moça? R$ 5. R$ 5? Então tá, eu quero um verde e um rosa, tá? Tá bom. Aqui o verde. Tá bom, então os seus R$ 5. Me dá o meu batom. Ai, papai. Seu carro, segura o seu carro. Olha, moça. Nossa. Você não acha que você tá muito pequenininha pra já tá aprendendo a mexer com a tesoura, não? Não, ela tá muito grande. Já. Você vai cortar esse papel pequenininho desse tamanho? Pedala, filho, um pé e o outro pé. Galera.
do Senhor, meu zeloso guardador. Certinho confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, ilumina. Amém. Amém. Amém.